Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Marcela Bernardi, psicóloga, coach educacional e jornalista. E eu sempre falo sobre educação, dou dicas para te ajudar nesse sentido. Então, antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E hoje eu vou falar sobre o que acontece na infância não fica na infância. Por muito tempo se defendeu a ideia de que as crianças esquecem as coisas e por isso, já que são crianças, já que elas vão se esquecer, adultos acabam se folgando. Brincadeiras de mau gosto com a criança, coisas indevidas com ela ou nem precisa ir assim tão longe. Pequenas coisas que a gente faz ou fala sem má intenção que de repente ficam marcadas na vida daquele ser humano, porque nada é esquecido. As dores que vivemos podem ficar quietinhas, guardadas em um canto escuro do cérebro, mas estão lá, ainda estão lá. Você pode ter dores assim ainda, que carrega da infância sem nem perceber, porque essas dores foram empurradas para o nosso inconsciente, mas ainda existem. E de lá desse inconsciente podem provocar sintomas físicos e psíquicos em qualquer momento da vida. Por que eu estou falando isso? Por dois motivos principais. Um, para você analisar as tuas dores com a ajuda de um profissional. Só analisando você consegue curar essas dores. E dois, que é o objetivo principal desse vídeo, para não ser você a pessoa a causar dores em uma criança. E veja, eu repito, eu não falo só de coisas que você sabe que são erradas, eu falo para a gente se atentar cada vez mais e perceber como e o que falamos, como agimos com as nossas crianças. Porque o que é visto, o que é aprendido na infância, não fica só na infância. Não é esquecido nem guardado na infância, reverbera ao longo da nossa vida toda. E aí eu falo para você, o que você faz na frente da criança, ela também aprende, absorve, entende, copia, porque ela está o tempo todo se modelando em você. Você é o grande exemplo que ela tem para aprender as coisas. Olha só, o amor e a dor podem andar lado a lado na cabeça da criança por coisas que você está ensinando sem perceber. A criança o tempo todo está aprendendo com a gente, se espelhando na gente, observando tudo o que acontece ao redor para fazer assimilações, para entender e replicar isso na vida dela. O cérebro aprende justamente por associação e repetição. Então, quanto mais uma coisa acontece, mais a assimilação vai ser forte. E de tantas vezes que essa situação aconteceu, o cérebro aprendeu e internalizou aquele conhecimento, aquele aprendizado. Isso é maravilhoso. Por outro lado, especialmente por conta disso, a gente precisa muito saber o que está fazendo, falando, como está agindo, porque a criança está captando tudo para aprender, como o cérebro funciona. Então, a questão de sentimentos, por exemplo, a mãe ama o filho e o filho sente, sabe desse amor da mãe, logicamente. Só que, de repente, essa mãe bateu, castigou. E aí, além de um monte de outras coisas que isso provoca na criança e que são coisas muito, muito negativas, o que o cérebro da criança começa a fazer de associação? A minha mãe me ama, mas ela me bate. Então, bater também é uma demonstração de amor, entende? Isso é uma das reações, das consequências que podem aparecer a partir disso. Porque para a criança, a mesma mãe, a mesma pessoa que cuida, que dá banho, que alimenta, que ensina, é também a pessoa que bate. E como pode ser ruim isso, se tem tanto amor envolvido? E a criança cresce com aquele estigma, aquela pré-concepção na cabeça dela. Amar passa por bater. A minha mãe, que mais me ama, faz isso. Quem é ela, criança, para não fazer também, né? Então a gente precisa demonstrar amor incondicional o tempo todo. E claro que nem sempre vai ser fácil. Tem vezes em que você vai sim perder a paciência. Faz parte do processo, faz parte do dia a dia de educar. Sim, somos seres humanos, mas não parta de jeito nenhum para agressão, para bater, para castigo, para punição. Não, a criança não precisa disso para aprender, para crescer. Pelo contrário, se ela vivenciar isso, vai associar amor também à dor. E quem ela vai ser quando crescer? Onde ela busca na cabeça dela a informação de que bater não tem absolutamente nada a ver com amor? Quem vai ser esse adulto amanhã que você está formando hoje? Percebe? E outras coisas que a gente vai fazendo, repetindo sem querer, a criança está internalizando. E ela faz de tudo para se encaixar no que o adulto fala para ela, especialmente o adulto de referência, como mãe e como pai. Esses dias eu recebi um questionamento de uma seguidora minha aqui, perguntando até se ela tinha agido certo com o filho, se o filho tinha agido também da melhor maneira.
E isso tem a ver com sinceridade, a pergunta dela. A vizinha dela ofereceu uma comida para o filho dessa minha seguidora, né? O filho tem 6 anos, e aí ele respondeu na lata: não, eu não quero, eu não gosto dessa comida. A vizinha entendeu, não teve problema nenhum com ela, até riu um pouco, mas essa mãe ficou um pouco constrangida. E aí me perguntou se deveria ter falado com o filho depois, orientado alguma coisa para ele. E aí eu gosto quando vocês compartilham comigo essas situações, porque às vezes justamente essa é a dúvida de mais alguém, de outra mãe também. Então olha só, o menino tem 6 anos e foi sincero: eu não quero, eu não gosto. Não ofendeu ninguém, não respondeu de forma desrespeitosa, então tá tudo bem. É que a gente está tão acostumado a seguir o fluxo da sociedade que fica se perguntando depois se foi o certo. Mas ele falou a verdade, e sinceridade é a base sobre a qual todas as crianças deveriam crescer mesmo, sem mentiras. É que nós adultos é que fugimos disso algumas vezes. A gente não fala o que pensa para não desagradar, a gente finge que gosta da comida para não recusar, não diz não sempre que a gente quer, e a gente pensa tanto no outro que esquece de nós mesmos, da nossa essência muitas vezes. A criança nesse caso agiu certo e a mãe também. Não precisava ter falado nada em questão de orientação para ela depois disso mesmo, até porque é a partir dos 7 anos que o discernimento maior da razão vai ficando mais concreto para a criança. Até então, ela mistura muito fantasia com realidade, ela não tem a parte da linguagem tão desenvolvida. Por isso que acontece de um não, por exemplo, ser um não e ponto mesmo quando a criança fala. É como ela sente aquilo e como ela consegue expressar. Quando uma criança diz alguma coisa, ela está seguindo as vontades dela, sendo fiel a ela mesma. E ser fiel a si mesmo é uma proeza que só os mais valentes conseguem. É preciso coragem para ser fiel a si e para sempre dizer a verdade. Ou seja, detalhes assim, simples do nosso cotidiano que acontecem na infância e de acordo com o jeito que a gente adulto age, vão marcar negativamente ou positivamente a vida toda daquele ser humano depois. Se essa mãe tivesse reagido, falado para nunca mais a criança falar assim, o que essa criança começa a aprender? Que pode mentir, que falar a verdade pode ser ruim, coisinhas que plantamos na infância sem perceber. Elogios e recompensas, por exemplo, outro ponto que pega bastante nesse sentido também. Olha só, eu vou dar um exemplo clássico que é aquele quadro de recompensa, sabe? Eu acho que você já viu, talvez de repente até já tenha feito algum. E de novo, não se culpe por isso, até eu mesma já fiz, e aí no meio do processo desse quadro, eu percebi que já não fazia muito sentido, que tinha alguma coisa errada com ele, né? Porque não funcionava certo, e eu vou te explicar agora o que é. Vamos supor que você combine com a criança que vocês vão acompanhar uma série de comportamentos durante um período X. Comer uma fruta por dia, tomar banho no horário combinado, ir dormir cedo, não brigar com o irmão, etc, etc. E isso vai valer por um mês, hipoteticamente falando aqui. No final daquele mês, se a criança atingiu X estrelinhas, no mínimo, né, ganha uma estrelinha por comportamento adequado, ela ganha um presente. Se ela não alcançou a quantidade mínima de estrelinhas, ela não ganha. E o que a criança está aprendendo com isso? Bom, em primeiro lugar, que talvez ela só vá querer se esforçar para cumprir essas regras, esses combinados, por conta do prêmio. Talvez seja uma surpresa, um bom presente, e aí pensando nisso, ela vai querer fazer aquilo só para ganhar recompensa. O externo está guiando a criança, não uma motivação real interna. Segundo, essa criança começa a aprender sobre manipulação. Olha isso, parece sutil até a gente enxergar como isso está estampado na verdade. Ah, se eu tiver um bom comportamento, eu ganho alguma coisa em troca. Ou ainda, né? É como se fosse a gente falando, filho, faça o que eu, adulto, quero e você vai conseguir o que quer. E a longo prazo, isso não está ensinando habilidades saudáveis, não está promovendo a cooperação. E ainda há grandes chances de, conforme crescerem, essas crianças replicarem esse ciclo de manipulação quando forem adultos, adolescentes, porque foi ensinado assim na infância, mesmo que essa nunca tenha sido a intenção dos pais e dos educadores. Outro ponto, a criança atingiu 20 estrelinhas, mas ela precisava de 25 para ganhar o prêmio, por exemplo. Então ela não vai ganhar. E o que ela aprende com isso? Que não adianta se esforçar, que tudo que ela fez não valeu a pena, que tanto faz fazer ou não fazer. Como que vão ser considerados os outros comportamentos? Como que ela vai ganhar por aquilo que ela fez? Era só o que ela estava esperando, ganhar alguma coisa por tudo isso que ela fez. Porque isso está focando na perfeição, a meta era só o resultado final. E aí, por conta disso,
Sem alcançar o prêmio, a criança pode se sentir frustrada. Ela se esforçou e não foi reconhecida, e isso gera decepção. E a ferramenta que era para motivar está o quê? Desmotivando. E isso não valorizou o processo, ou seja, nada de valorização dos pequenos avanços. E o processo de aprendizagem conta com muitos pequenos avanços, muitas falhas, muitos erros ao longo do caminho. E isso precisa ser considerado também. Ah, faltaram lá 5 estrelinhas. Por que faltaram? E as outras 20, por que deram certo? O foco era só o resultado final, o prêmio, essa recompensa. Então veja quanta coisa distorcida sem querer a gente está ensinando para a criança. E lembre que essa criança é o adulto de amanhã. E o que ela aprende na infância não fica só lá. A questão dos elogios segue a mesma ideia. Focar no processo é o que vai ajudar no desenvolvimento da criança, é o encorajamento. Por exemplo, quando a criança faz um desenho bonito, né? Se a gente fala, nossa, que lindo, você é muito inteligente. Ou, amei esse desenho, filha, olha que perfeito, eu estou muito orgulhosa de você, parabéns pelo desenho. Isso é um elogio, então mude a abordagem. Em vez desses elogios que eu dei aqui como exemplo, por que não, antes de tudo, até você perguntar para a criança o que ela achou do desenho que ela fez? Um elogio descritivo, que valorize o processo, que se volte para o crescimento. Pergunta para a criança, olha só, essa bolinha aqui que você desenhou, o que isso quer dizer? E aqui, por que você pintou de laranja? Você gostou do desenho? Mantenha sim o mesmo entusiasmo, mas mude o foco para o encorajamento, para a criança associar e aprender que a motivação precisa ser interna, que ela não pode fazer o desenho só porque você gosta, mas sim porque ela quer. Senão toda vez a criança é elogiada, e aí desenha, por exemplo, esperando essa recompensa do elogio, essa aprovação externa de alguém. Quando ela não recebe o elogio, não entende, se frustra porque estava esperando por isso. Quando no fundo ela não tem que depender disso para desenhar, para se expressar. Esse controle, essa vontade precisa ser dela mesma. A criança assim consegue avaliar o que desenhou por conta própria, expressando alegria, admiração pelo que ela fez e enxergando isso também, aí sim, no pai, na mãe, enxergando o real interesse deles por aquilo que ela desenhou, já que eles estão perguntando sobre o quê? Sobre o desenho que ela fez. E isso tem a ver com outro conceito bem importante também, que é o de mentalidade de crescimento, o oposto da mentalidade fixa. Quando a criança é repetidamente elogiada por ser inteligente ou por qualquer outro dom natural, a criança começa a ter uma mentalidade fixa, que é algo como, eu sou muito inteligente, ponto. Isso não muda na cabeça dela porque isso é fixo. Por outro lado, quando a criança escuta que a inteligência pode ser desenvolvida por meio de esforço, de dedicação, de treino, ela desenvolve uma mentalidade de crescimento, ou seja, as minhas habilidades podem sim ser melhoradas caso eu me esforce para isso, que tem a ver com o locus de controle interno. Eu me esforço, isso depende da minha capacidade, está aqui dentro de mim. E uma criança com mentalidade fixa tende a se preocupar com a avaliação que vai receber. Ela já espera escutar o inteligente, por exemplo. Isso está voltado para o externo. Ela acredita que quem é inteligente como ela nem precisa se esforçar, sabe? E a mentalidade de crescimento, por outro lado, é a que verdadeiramente funciona para as conquistas ao longo da vida. Isso se comprova até cientificamente falando. Exames cerebrais mostram que a nossa mente tem muito mais plasticidade do que se imaginava. Então, as nossas características básicas de inteligência podem ser aprimoradas por meio do aprendizado, das tentativas, do esforço, do treino, em qualquer tempo. A persistência e a perseverança são a chave para o sucesso. Então escuta isso, a gente sempre achou que dizer para os filhos, para as crianças, como são inteligentes, iria levantar a confiança deles, quando na verdade isso diante de dificuldade faz com que eles percam confiança, porque elogiar a inteligência pela inteligência não dá motivação, não dá resiliência necessária para o sucesso futuro, deixando essa pessoa com uma mentalidade fixa vulnerável. Já se você encoraja, se você elogia o esforço, a dedicação ao processo em si, ela sabe que é capaz, se quiser, é só se dedicar para aquilo, entende? E aí ela tem esse entendimento na cabeça dela, quando ela precisar resgatar esse conceito novamente, e novamente, em vários e vários momentos da vida, é diferente de eu sou inteligente. E aí algo não aconteceu como queria, e aí? Busca a informação onde na cabeça dela, que se ela se esforçar acontece. Não busca, porque essa informação nunca nem existiu nesse outro caso de mentalidade fixa. Então cuide, esteja atenta, porque tudo que a gente fala, mostra, ensina para as nossas crianças, por mais que não tenha uma intenção negativa por trás daquilo,
Lembre, a criança está internalizando e vai carregar esses ensinamentos para a vida inteira. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar teu like aqui e de se inscrever no canal. Até a próxima!